nessa explicação aqui, eu fui um pouco desleixado de propósito e deixei uma coisa sem explicar, né? A qual foi exatamente isso aqui de para qual dos nós da árvore existente eu vou descer em cada etapa. Eu simplesmente disse que por algum motivo, né, eu vim para esse nó, depois eu vim para esse, depois eu vim para esse. Mas como que é esse processo, né, de seleção? E expansão também, né? Como, na verdade, o dilema aqui é na seleção. Né? No vídeo dá para corrigir, depois eu mudo no slide lá. Então a gente não está ainda expandindo, né? A gente está com essa árvore aqui do jeito que ela está, sem esse último nó embaixo aqui, e a gente quer, né, a partir da raiz aqui, escolher um caminho para percorrer, né, entre as 3 primeiras ações aqui, o que eu posso fazer? Então entra o dilema, né, o que determina qual nó vai ser executado é essa política de árvore aqui, né, tree policy, né, que ela tem que balancear 2 coisas, né, exploração e exploitação. Tá? É uma palavra que não existe muito em português, exploitação, mas em inglês é bem claro isso, exploitation e exploration. Exploration, exploração, quer dizer adquirir conhecimento, tentar coisas que eu não faço, ou que eu não faço há muito tempo, ou que eu nunca fiz, para ganhar informação sobre isso. E exploitation é eu testar a opção consagrada ali, que eu até então tenho como a melhor opção naquele momento. Né? Então, vai balancear. Balancear essas 2 coisas é complicado porque, por um lado, você precisa adquirir informação, você precisa explorar, né? Você precisa saber o que acontece se você testar diferentes ações. Mas, por outro lado, você vai querer, né, maximizar, não vai querer perder tempo tentando ações inúteis, né? Vai querer testar, né, verificar as ações que você tem a intuição ali de que são boas, né? A informação que tem até o momento te diz que ela é boa. Então, esse é o problema, né? Então, pensando em um cenário aqui, exploration versus exploitation, pensa aí na sua lancheria preferida aí. Quando você vai lá, vai ter uma porção de opções de salgados, né, para comer, ou doces, e você tem o seu doce preferido ali, mas tem vários outros doces que você nunca provou, vários outros salgados que você nunca provou. E aí, qual escolha você vai fazer? Você vai no seu preferido ali, no seu salgado consagrado, que você sabe que é bom, ou você vai tentar um dos novos, porque você pode descobrir uma coisa ainda melhor? Então, essa é a ideia da exploração, eu tentar alguma coisa diferente para ver se eu descubro algo ainda melhor. Né? E tem o risco, né? Pode ser que eu tente uma coisa que não é melhor do que o que eu tinha antes. Mas pelo menos você ganhou a informação, né? Você sabe agora sobre isso. Então essa é a ideia. E se você vai no seu preferido, ali no seu consagrado, seu alimento preferido, você vai estar satisfeito, né? Você sabe que é bom e vai ter a vantagem daqui. Então esse é o dilema. Então, matematicamente, como fazer isso? Né? Como dentre as 3 opções aqui que levam a sucessores com essas informações, né? 7 em 10. 7 vitórias em 10 partidas, 4 vitórias em 8 partidas, 0 vitórias em 3 partidas. Qual das 3 eu vou escolher? Ó, né, só corrigindo aqui, né, simulação. Com o poder da edição, eu vou corrigir o resto ali. Edição. Ó, a gente está querendo, né, decidindo qual esse nó N aqui, qual dos S sucessores dele, né, S1zinho aqui, S2 e S3, a gente vai percorrer para ganhar mais informação, para melhorar a nossa estimativa aqui. Então tem um critério chamado UCB, que é Upper Confidence Bound, limite superior de confiança. Upper Confidence Bound, limite superior de confiança. Né? Dado a partir de um nó N com os sucessores, cada um dos sucessores eu vou chamar de S, então esse critério tem 2 componentes, né? Um de exploitation, deixa eu voltar aqui que eu desfazer isso que eu escrevi em cima do S, exploitation, e aqui exploration.
Vamos entender cada um desses componentes. O primeiro, exploitation. O número de vitórias que eu consegui naquele sucessor, dividido pelo número de jogadas daquele sucessor, é um proxy aqui, né, representa a probabilidade de eu vencer uma partida se eu fizer uma ação que leva para aquele sucessor. Então, se eu fizer isso aqui, esse componente de S1 vai ter o valor de 7 sobre 10. Para S2 vai ter o valor de 4 sobre 8. E para S3 vai ter o valor de 0 sobre 3. Então, se eu considerasse somente esse componente, eu iria escolher, né, a ação que me levava para S1, né, que tem o maior desses valores aqui. Tá, mas não é só isso que tem o algoritmo. Né? Então, eu tenho a média aqui, né? E agora eu vou calcular o limite superior de confiança, o meu upper confidence bound, usando este componente aqui de exploração. Exploração, esse componente aqui. Que é calculado, né? Tem uma constante aqui que é um parâmetro do algoritmo e tem que é o logaritmo, né? 2 vezes o logaritmo do número de jogadas do nó n, então desse 21 aqui que vai aqui em cima, né? Para esse exemplo, seria 2ln de 21 dividido pelo número de jogadas de S. E aqui, para entender o que acontece, vamos pensar no seguinte. Se eu escolher, né, o S1zinho aqui, o número de jogadas em S1 vai aumentar. O denominador aqui vai aumentar. E o numerador também vai aumentar, porque para chegar em S1 eu tive que passar por N, né? Então vai aumentar. Mas aqui eu tenho um logaritmo, né? E aqui eu não tenho. Então o numerador aumenta mais. Então, numa próxima vez, esse componente de exploração para o nó S1 vai ficar menor do que estava na vez anterior. Em compensação, para os outros, para S2 e para S3, eu não escolhi S2 e S3, né, na vez anterior, então esse número aqui não aumentou, e esse número aqui aumentou, o Nzinho, né, na vez anterior, para chegar em S1 eu tive que passar por N. Então, aumentou o numerador aqui. Ou seja, aumentou a chance de eu escolher outra jogada que não é S1, numa próxima execução do algoritmo, certo? E esse parâmetro C aqui, quanto maior ele for, mais valor eu estou dando para exploração. E quanto menor ele for, mais valor eu estou dando à exploitação. E aí vários experimentos, né, já foram feitos aí, e se você não tem nenhuma ideia do qual valor você vai usar para essa constante, usa o valor mágico aí de 1 sobre raiz de 2, determinado empiricamente aí em vários experimentos, em vários jogos diferentes, né? Mas obviamente cada jogo vai ter um valor ótimo, melhor para esse componente aí. Então a gente tem, né, a parte de exploitation, a média e o limite superior, né? Então isso está ligado com a estatística. O limite superior de confiança me dá a incerteza, né? Então eu vou balancear, né, de forma a reduzir a incerteza. Cada vez que eu tento uma jogada Szinha, eu reduzo a incerteza sobre ela e eu aumento sobre as outras. Então essa que é a ideia aqui. Esse critério mágico aqui faz isso, balanceia, né, automaticamente exploration e exploitation. E esse é o poderio desse método aí. Ok? E, o algoritmo, né, busca de Monte Carlo em árvores, em inglês, é Monte Carlo Tree Search. Monte Carlo Tree Search, MCTS. Mais o critério UCB, a gente chama o algoritmo resultante de UCT, né? UCT, que é Upper Confidence on Trees. Esse é o nome aí do algoritmo resultante. Então, porque só o algoritmo, né, o Monte Carlo Tree Search, né, a busca de Monte Carlo em árvores cru, não tem, né, o critério de seleção aqui é
não especificado, você pode usar o que você quiser, né? Por exemplo, outro critério mais simples do que o CB é pegar com a probabilidade, né, de exploração. Então, eu defino que 10% das vezes eu vou pegar uma ação aleatória. 10% das vezes. E 90% das vezes eu vou pegar a ação que tem a maior média aqui para mim, de probabilidade de vitória. Então, esse é um critério. Esse critério que eu disse é chamado de epsilon greedy, epsilon guloso. É que epsilon% das vezes eu exploro e o 1 menos epsilon% das vezes eu sou guloso. Tá? Então, enfim, só para ilustrar, só para dizer, né, que o Monte Carlo Research não especifica esse critério de descida da árvore, de seleção dos nós. E só para finalizar essa parte aqui, ó, né? Por que a gente tem uma etapa distinta aqui chamada de expansão? Mas vamos supor, então, que a gente chegou, né, nesse nó aqui, destacado, e a gente não tinha expandido ainda, tá? A gente não sabia esse valor aqui. Não, se bem que esse exemplo não vai ser o melhor. Vamos supor aqui, deixa eu ver. Tá, já sei. Vamos supor que esse nó aqui, né, tem os 3 sucessores que eu conheço, mas tenha mais um sucessor que eu ainda nunca visitei. Um nó desconhecido aqui, que eu não sei nada sobre ele. E aí eu vou limpar o restante da árvore para a gente concentrar nesse exemplo aqui. Limpeza. Pronto. Então, a gente sempre começa no nó raiz, e aí eu cheguei, meu critério de seleção, seja ele qual for, por um motivo do critério de seleção, cheguei até aqui. Na verdade, não é um critério de seleção qualquer. Vamos supor que a gente está usando o critério UCB. Tá? E eu não sei se os números fariam isso para o critério UCB, mas vamos supor que o critério UCB nos levou até aqui. E aí tem 4 sucessores, né? Um com 2 visitas e 1 vitória, um com 3 visitas, 2 vitórias, outro com 2 visitas, 3 vitórias, e um que eu não sei nada, né? Tem 0 visitas e 0 vitórias. O que acontece aqui, né? Se o número de visitas é 0 aqui, né, desse sucessor S, e o número de jogadas do N não é 0, né, é 8 vezes que eu cheguei no nozinho N aqui, o pai do que eu estou tentando, vendo se eu vou expandir. Então, o denominador aqui é 0, né? Então, claro que a divisão por 0 não existe, né? Mas por definição, então a gente assume que o valor, né, o CB desse nó que não tem visitas é infinito. Dividir por 0 aqui, o quanto mais próximo de 0, né, tende a infinito esse valor. Então, com certeza, eu sempre vou para um filho nunca visitado. Então, esse critério CB garante que, antes de eu descer para esse nó e expandir um filho dele, eu expanda todos os filhos do paizinho aqui, né, do nó que tem 4 vitórias em 8 visitas. Então, esse é o poderio do critério UCB. Tá? Garante que todos os filhos imediatos são expandidos antes de expandir para os netos aqui, né? Considerando do ponto de vista desse nó. Tá? Então, esse para finalizar, né, a discussão do critério UCB, na busca de Monte Carlo em árvores, a gente tem essa característica aí, dada automaticamente, né, pela definição matemática do algoritmo.